Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maíra Trevisani e hoje eu vou conversar com vocês sobre neuropatia periférica. Você sabe o que é isso? Mas antes de eu contar para vocês, você já se inscreveu aqui no nosso canal? Não? Então se inscrevam. Se já se inscreveu, já dá um like nesse vídeo. Se assim que terminar vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Isso por quê, gente? Porque quando vocês se inscrevem, curtem, comentam e tudo mais, mais o YouTube entende que esse conteúdo é interessante. E aí ele divulga esse conteúdo para mais pessoas. E nós sabemos, né, gente, com o número de pessoas que são acometidas por câncer, quantas pessoas podem ser beneficiadas com esse conteúdo, tá bom? Então me ajudem, agradeço bastante. Curtam, compartilhem e se inscrevam, tá bom? Feito isso, bora saber o que é neuropatia periférica. Primeiro, eu quero saber, será que vocês já têm esses sintomas e não sabem? Vamos lá, né? Vamos ver o que é neuropatia periférica. Então, a neuropatia, ela é uma dor ou uma dormência que acometem principalmente os membros superiores e os membros inferiores, principalmente mãos, dedos das mãos e dos pés. Ela tem alguns sintomas característicos, como dormência, dor, como eu falei, formigamento. Ela também pode dar choque quando você pegar algum objeto gelado. E isso provoca até uma certa fraqueza nas mãos e nos pés, perdendo a sensibilidade desses membros, tá certo? Mas Maíra, nossa, eu já apresento. Por que eu apresento isso? Ou, Maíra, eu ainda não apresento. Será que eu vou apresentar? Como e com quem isso acontece? Por quê? Então vamos lá, com calma. A neuropatia, ela é provocada principalmente por alguns medicamentos que os pacientes que estão passando por processo quimioterápico, eles tomam, tá certo? Alguns tipos de câncer específico, eles são tratados com esses medicamentos, que são da família dos taxanos e das platinas. Tem vários nomes, tá? Mas quais são os cânceres que são tratados com essa medicação? Câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de pâncreas, alguns linfomas, tá certo? Então, algumas quimioterapias para tratamento de tumores sólidos, principalmente, eles são utilizados dessas famílias. E o que essas medicações provocam? A neuropatia, né, pelo nome neuro, a gente já entende que ele vem dos nervos, é uma inflamação, uma irritação nos nervos. Essa medicação, os nervos, eles têm uma capinha, né, vamos dizer assim, e essa capinha, esses medicamentos geram uma inflamação nessas capinhas e que impedem que os impulsos nervosos cheguem corretamente. E isso provoca dor, mesmo quando o paciente não apresenta nenhum machucado aparente. Não só os tratamentos de quimioterapia podem provocar as neuropatias, mas também pacientes que têm o diagnóstico de diabetes mellitus. Então, vocês já ouviram falar de neuropatia diabética? Quando a pessoa tem uma feridinha no pé, às vezes pisa até num preguinho, em alguma coisa assim, nem sente. Isso é uma neuropatia periférica provocada pelo diabetes, tá? Então, às vezes o paciente tem problema oncológico e também tem o diabetes, então o risco aumenta ainda mais, tá certo? Então, o que a gente precisa prestar atenção aqui? Nós precisamos prestar atenção nesses sintomas. Quais são eles? Como eu falei para vocês, dor ou dormência, formigamento, essa fraqueza para pegar objetos, choques em objetos gelados. Por que tem que perceber esses sintomas? Porque quando o paciente vai até uma consulta oncológica, tá certo? Vocês sabem disso. A gente vai com a cabeça tão cheia de coisas, eu costumo aconselhar os pacientes até escrever o que precisa falar com o médico, tirar suas dúvidas, para não sair do consultório com dúvidas, tá certo? Porque nem sempre o médico é tão acessível a ponto de nós podermos tirar as dúvidas assim no dia corriqueiramente, tá bom? Então, a neuropatia, eu gostaria que vocês
tivessem bastante atenção nela, nesses sintomas. Porque se caso isso vier a acontecer com vocês, se já estiver acontecendo, o médico precisa ser comunicado imediatamente. Por quê, gente? Os sintomas, eles tendem a piorar, tá certo? Eles tendem a evoluir para uma piora. E essa piora impacta diretamente na qualidade de vida do paciente. Só que o médico que está lá no consultório, ele está preocupado com a sua medicação, com os marcadores dos seus exames, que consequentemente vocês vão fazendo ali periodicamente para que ele observe dose de quimioterapia, ver se consegue manter a dose, se não consegue, observando todos os seus marcadores sanguíneos. Tem que ver a evolução do seu tumor, tem que ver como que você está respondendo aos outros medicamentos que vocês também tomam, tá certo? Então, às vezes, isso pode passar desapercebido pelo médico. Ou, se ele perguntar para vocês, tá sentindo algum formigamento nas mãos ou nos pés, e você não estiver atento ou atenta, esse sintoma você não relata para o médico, ele vai achar que tá tudo ok. Mas não. Por que, Maíra, não? Por que isso é tão sério? Primeiro, como eu falei para vocês, ele tende a agravar com o tempo. E ele tende a impactar na sua vida, a ponto de, gente, a ponto de você não conseguir segurar um garfo para se alimentar. Olha que sério, a ponto de você não conseguir caminhar, praticar as suas atividades diárias, não tomar banho sozinho, não tomar banho sozinha. Por favor, já me basta o diagnóstico de câncer, eu ainda não vou ter vitalidade? Não, vocês sabem que aqui nesse canal a nossa proposta é encontrar caminhos para que a vitalidade nos visite, tá certo? Mesmo diante de todos os desafios que nós temos pela frente aí para vencer um câncer, tá certo? Então, a neuropatia é fundamental que o paciente tenha uma atenção nesses sintomas, tá bom? Depois vocês comentem aqui se vocês já estão apresentando, não estão, enfim. Eu gosto de saber como é que vocês estão de forma geral, para que cada vez mais eu possa produzir conteúdos que atendam às necessidades de vocês, tá certo? Então, pois bem, o médico tá lá, anota se você teve esse sintoma, mesmo que esse sintoma, gente, tenha acontecido uma vez na semana e você não fala, não, é bobagem. Não é bobagem se você estiver fazendo uso dessa medicação. Mas, Maíra, eu não sei que medicação eu tomo. Tá certo? Muitas vezes a gente não pergunta mesmo, né? A gente confia ali no profissional que tá aplicando a medicação em nós. Mas é só perguntar. Enfermeira, por favor, eu faço uso de algum medicamento da família dos taxanos, das platinas? Elas vão te falar vários nomes, elas vão falar sim ou não, tá certo? Em falando sim, vamos ficar atentos, vamos ficar atentas. Tem um diabetes? Preciso ficar atenção redobrada, tá certo? Não só porque se fizer uso desse medicamento, mas porque o diabetes já provoca isso naturalmente, tá bom? Então, pois bem, já sabemos o que é neuropatia, já sabemos identificar os sintomas. Maíra, o que eu faço agora então? Então, vamos dividir isso em dois períodos, vou chamar de períodos. O primeiro período a gente vai falar de prevenção. Pois bem, você já está lá tomando sua quimio, vai iniciar seu tratamento. Importante a gente saber quais são os medicamentos que nós tomamos. Então, a gente já sabe. Se for os taxanos ou as platinas, tem o risco sim de neuropatia. E o que eu faço para prevenir? Primeira coisa, gente, olha que interessante. E aí eu vou falar, óbvio, da atividade física, do exercício físico. Mas eu não vou falar pura e simplesmente. Eu vou te dar um grande motivo. Olha que sensacional. No universo oncológico, os médicos, profissionais dessa área, participamos de congressos, tá certo? Em que vários estudos são apresentados para nós como tendências, como possibilidades, ou até para que nós não pratiquemos, tá bom? E o último congresso que houve em 2020, o maior congresso em oncologia, trouxe um estudo muito interessante. Se vocês já tiveram a oportunidade de assistir meu vídeo me apresentando, vocês vão ver que eu adoro pesquisa, tá certo? Sou uma pesquisadora. Então, também trabalhei com pesquisa em câncer, então esse universo me fascina, tá certo? Mas olha que interessante. Um estudo americano pegou 314 pacientes
que estavam em tratamento de quimioterapia, dos mais variados tipos de cânceres, tá bom? E eles mapearam todos os efeitos adversos que a quimioterapia que poderiam ser apresentados por esse paciente por conta da própria quimioterapia. Porque como eu falei, né, a quimioterapia, gente, por que ela é tão séria, né? A quimioterapia é uma medicação que ela está programada para matar todas as células que elas crescem no nosso organismo de forma acelerada. Nem todas as células que crescem de forma acelerada são negativas para nós, como um tumor, tá bom? Então elas atacam essas células, elas não sabem diferenciar o que é uma célula tumoral de uma célula que está crescendo e não é um tumor. Então por isso que elas atacam as células que crescem o cabelo e aí o paciente fica careca, porque é uma célula que produz em alta velocidade, tá bom? Ela ataca também as nossas células de defesa, as nossas plaquetas. Por isso que vocês fazem constantemente exames de sangue para ver como que tá o seu sistema imunológico. Então elas atacam as plaquetas, muitas vezes isso gera enjoo, tá certo? Então, e as células do sistema nervoso também. Elas atacam, elas promovem aquela inflamaçãozinha na capinha do nervo, como eu expliquei para vocês. Então, os médicos estavam atentos a esses sintomas, principalmente a neuropatia, tá? E aí, o que eles fizeram? Fechando parênteses da quimioterapia, né? Eles pegaram esses 314 pacientes e dividiram em 2 grupos. A ciência sempre faz isso, tá bom? Um grupo é controle, né, pra gente comparar o resultado experimental, né, daquele que vai passar pela experiência e daquele que não vai passar, para ver se teve resultado ou não. Então, esse grupo era o grupo controle, né, ia continuar com o seu tratamento usual, vida normal e tudo mais. E o outro, e a outra metade, era o grupo que faria exercícios físicos, gente, 6 vezes na semana, incluindo não só caminhada, tá? Que eu sei que é muita gente recomenda, faz sua caminhada, que já é suficiente. É muito bom, mas o exercício de força também é necessário, tá? E esse grupo fez exercícios de força, né, de musculação e a caminhada durante a quimioterapia, o que eu acho sensacional, tá bom? E aí eles compararam depois dos ciclos de químio, ou entre os ciclos de químio, como que esses pacientes iam respondendo, principalmente em relação à neuropatia. E sabe o que aconteceu de resultado? Os pacientes que fizeram exercícios físicos pelo menos 6 vezes na semana tiveram menos chances de sintomas de neuropatia. Eles diminuíram as chances de neuropatia, eles não apresentaram como o grupo controle. O grupo controle apresentou sintomas de neuropatia muito mais elevados do que aqueles que praticaram exercício físico. Olha que incrível! Antes mesmo, tá certo? Antes mesmo, lembra que esse é um estudo preventivo, eles iniciaram a quimio e iniciaram o exercício físico, antes mesmo do aparecimento dos sintomas. Então, sim, o exercício ele é considerado como uma arma na prevenção contra um sintoma de neuropatia. E por que é tão sério esse sintoma? Porque a neuropatia ela pode provocar essa falta de sensibilidade, como eu disse a vocês, e ela provoca uma fraqueza também muscular. Então você imagina, principalmente para os pacientes idosos, a queda é algo que a gente precisa evitar. É mandatório evitar a queda. Por quê? Porque tem um desgaste ósseo, pode provocar uma fratura, pode causar um dano ainda maior, interromper tratamento. E sim, gente, acreditem, a neuropatia é um dos sintomas adversos que mais podem interferir no seu tratamento. Porque quando você chegar para o teu médico com esse sintoma, ele vai ter que tomar uma providência, tá bom? E se você pode prevenir isso com exercícios físicos, por que não? Por que não fazer? Maíra, mas quais exercícios físicos eu posso fazer para evitar a neuropatia? Olha só, gente, eu vou ensinar aqui para vocês. Vocês podem pegar um cabo de vassoura que seja, ou com um punho cerrado assim, como eu tô fazendo, e fazer movimentos como esse, ó, de flexão e extensão do punho. Fazer uma série de 10 repetições, tá certo? Prevenindo
todo e qualquer dano no seu tecido nervoso. O exercício protege. Acabei de falar para vocês aqui de um estudo importante. Outro exercício que vocês podem fazer, gente, é tocar a ponta dos dedos, assim como eu tô fazendo, sabe? Faz 10 vezes disso. Depois descansa, faz mais 10 vezes disso, tá certo? E vai melhorando, mantendo essa sensibilidade que é tão importante para que você consiga se alimentar, para que você consiga, né, pegar um garfo e se alimentar, para que você consiga lavar seu cabelo, para que você possa continuar trabalhando, se você está trabalhando, se você está trabalhando, por exemplo, no computador, em home office em casa, você consiga ter a habilidade de digitar, tá certo? Você consiga ter sua qualidade de vida mantida, tá bom? Isso é só algumas dicas de alguns exercícios simples. Gente, isso não é simples? Super simples de fazer. E movimentos muito delicados e tranquilos. Você faz assistindo TV. Eu prefiro que vocês fiquem em pé, tá? Prefiro. Não fiquem sentadinhos muito tempo, não. Podem fazer isso em pé, no banho. Enfim, é possível ser feito, tá bom? Prevenção. E aí, nós vamos para o segundo período, que é já está instalada a neuropatia. Maíra, o que eu faço? Neuropatia. Primeiro, teve sintoma? Comunique seu médico. Não tenha medo que ele vai ter que mexer na sua medicação. Não tenha medo, gente, porque tem meios para que a neuropatia não se instale. E isso, dentro do cenário oncológico, precisa ser evitado. Tá certo? Outros sintomas, como a queda de cabelo, por exemplo, os médicos não vão ter tanta preocupação, porque assim que interromper a quimio, seu cabelo vai crescer. Mas a neuropatia pode te acompanhar pro resto da vida, te limitar o resto da vida. Então, não. Teve sintoma? Comunique o seu médico, tá certo? O que o médico vai fazer então? Ele vai pedir a você alguns exames e vai falar para você. Lembrando que a neuropatia é um exame clínico, ele precisa ver, ele precisa fazer, seu relato é importante para ele. Então ele vai mexer na sua dose da medicação ou até trocar por outro tipo para que esse sintoma seja diminuído, tudo bem? Aí, o que você tem de recomendação? Os sintomas já estão instalados, vai mexer na dose da medicação ou vai trocar a medicação. Vai pedir para que você faça tratamentos com outras medicações. Muitas vezes eles pedem para que você procure um especialista em dor. E eles têm alguns medicamentos para te ajudar nisso. Ah, Maíra, eu não tenho condições de procurar um especialista em dor. Confie no seu médico oncologista, ele vai te ajudar, tá bom? Com medicamentos para passar a dor. Às vezes antidepressivos, isso tende a ajudar nesse mecanismo. Mas só o médico pode te recomendar isso, tá bom? Não esqueça dessa informação. Então, pois bem, trocou a medicação, inseriu medicação para dor. Terceiro, terapias alternativas. Então, nós temos o que já tem na literatura, o que tem assim, dizendo que tem resultado, tá bom? Acupuntura é muito interessante. Fisioterapia, tá bom? E olha que interessante, não tem, como que eu posso dizer? Não tem respaldo científico, mas alguns médicos na sua prática dizem que tem efeito, que é passar Vick Vaporub na região. Mas não porque vai passar a dor, mas porque vai ativar uma outra sensibilidade nas mãos ou nos pés, por causa do gelado, que vai fazer com que você dê atenção à dor, entendeu? Meio que você engane seu sistema nervoso com isso. Então, às vezes alivia, alguns pacientes relatam que aliviam, mas não tem, volto a dizer, não tem comprovação científica a respeito disso, tá bom? Mas também se você passar, mal não vai fazer, então tente. Porque é muito desconfortável ficar com essa sensibilidade. E também exercícios físicos. Então eu vou ensinar um exercício físico para vocês que estão com dificuldade. Vocês podem fazer também na prevenção. Olha só, vocês podem, quando vocês tomarem banho, vocês estiquem uma toalhinha, sabe toalhinha de rosto? Põe no chão, né? Se tomou seu banho, saiu do banho, põe a sua toalhinha no chão. Que é importante a gente perceber, se você está sentindo quando você vai tomar banho, se a água está quente ou fria no pé. Percebam isso, também é um sintoma de neuropatia, caso você não sinta, tá bom? Preste bastante atenção. Então você põe a toalhinha no chão e aí você muito calmamente vai tentar com seus dedos do pé pegar essa toalha. Se você tiver com uma neuropatia bastante instalada, vai ser bem difícil, tá? Porque lembra que eu falei? Perde sensibilidade.
mas à medida que você se esforça, você vai conseguir. Num primeiro momento pode parecer impossível, Maíra, não consigo, Maíra vai querer me bater. Mas não, persistam, tá bom? Sem pressa, sem pausa. Faça todo dia. Para você que não tá com esse sintoma, faça como prevenção. Pega ali 10 vezes, tenta pegar 10 vezes com as pontas dos dedos do pé essa toalha, fazer assim um engruvinhadinho com ela. Isso vai te ajudar na sensibilidade dos membros inferiores, tá certo? Então, isso também durante o tratamento, no segundo período, e na prevenção, que é o primeiro período, você pode usar. E é tão simples, gente. É tão fácil de aplicar, tá bom? Então, vamos recapitular. Quais são os exercícios que a gente pode fazer? Ó, flexão e extensão de punho. Você pode fazer 10 repetições, descansa mais 10, descansa mais 10. 3 séries de 10 repetições, tá? Pegar assim, ó, tocar as pontinhas do dedo da mão, bem calmamente. Você vê que é bem fácil. Também faz 10 vezes, mas 10 vezes não é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não. Faz 10, descansa. Faz 10, descansa. Faz 10, descansa, tá bom? E depois faz ali dos dedinhos do pé. Também põe uma musiquinha, põe algo que te relaxe. E aí você vai lá, estica sua toalhinha, tomou seu banho, tá relaxado, senta num lugar seguro e tente pegar com as pontinhas dos pés essa toalha. Se ficar difícil, não desista, respire e continua. Tenta pegar umas 10 vezes, aí descansa, respira, vamos de novo, estica a toalha, vamos lá com o dedinho do pé, tenta pegar, tá bom? 3 exercícios para prevenir ou até para remediar, para diminuir um pouquinho da sua dor. Lembrando que no caso do segundo período, que a neuropatia já está instalada, a gente precisa de outros recursos além desse, tá bom? Que é falar com o seu médico com relação à dose da sua quimioterapia, falar com relação à dor, se tem medicamento que você pode só tomar para diminuir a dor, acupuntura se você puder, fisioterapias. Também, se quiser passar ali, ó, um Vic Vaporub, tô fazendo aqui propaganda não, tá, gente? Mas é que eu não sei outro nome para falar para vocês. Vic Vaporub para aumentar a sensibilidade de gelado e quente, e esses exercícios que são tão simples e tão fáceis para vocês, tá bom? Isso porque, gente, tem um fator também muito importante da neuropatia: perda de equilíbrio. Isso é fundamental que a gente preste atenção. Então, pois bem, falamos dos sintomas, falamos dos riscos, falamos de como prevenir, de como remediar, mas o equilíbrio é algo que eu não posso deixar de falar para vocês. Porque é muito óbvio, né, gente? Se a gente perde a sensibilidade dos pés, o equilíbrio fica prejudicado. A chance de uma queda é ainda maior. E não só a queda, prejudica a qualidade da sua vida. Você não vai conseguir deslocar, fazer as suas coisas, ter liberdade, autonomia para continuar suas atividades diárias. Você vai ser dependente de outro alguém. Então, como trabalhar isso? Exercícios de equilíbrio são super importantes. Também vou passar esse 4º e último exercício para vocês. Então, eu vou pedir para vocês ficar com uma cadeira ao lado. Vou pegar aqui uma cadeira para vocês, tá? Vou levantar para não fazer barulho. Tá? Então aqui, sim, tô com uma cadeirinha aqui pertinho de mim, tá bom? Eu seguro essa cadeira e eu elevo o meu joelho, tá? Você tira um pé do chão e eleva o seu joelho e tente fazer ali, se puder, sem mãos. Se não, apoia, tá? 30 segundinhos de uma perna, descansa, 30 segundinhos da outra perna. Para ir começando a fazer um movimento de equilíbrio para você. Tá certo? Vou passar esses 4 exercícios, mas ao longo do tempo eu vou passando mais para vocês, tá bom? Então, a gente precisa se movimentar para que a neuropatia não se instale de forma definitiva, tá certo? Então, tá aí esses 4 exercícios para vocês, para evitar queda, para evitar que a neuropatia permaneça muito tempo na sua vida, para que você não tenha dor, para que você tenha qualidade de vida, para que você tenha autonomia nas suas atividades diárias, no seu autocuidado, tá bom? E sempre, gente, vou bater sempre nessa tecla. Nosso conteúdo é para que vocês sejam cada vez mais informados, mais informadas, que tenham sim um autocuidado.
mas nunca abram mão da consulta médica. Nunca abram mão de questionar o seu médico até sobre esses conteúdos que eu tô passando para vocês. Vai lá, questiona, doutor, eu vi uma pessoa falando no YouTube sobre isso. É verdade? Posso fazer? Super importante essa troca, tá bom? E depois vocês comentem para mim o que vocês acharam, se vocês conseguiram fazer. Eu vou preparar aí alguns conteúdos de exercícios básicos para que vocês realizem dentro desse contexto. Me sigam lá no Instagram, que lá fica muito mais dinâmico a nossa interação. Então lá eu também vou postar esses exercícios para vocês, tá bom? Então mais uma vez vou pedir a vocês, se inscrevam, ativem as notificações para que a gente esteja assim em comunicação constante, façam os seus comentários, digam aí, façam as suas críticas positivas ou críticas construtivas, dizendo aquilo que eu posso melhorar, aquilo que vocês querem saber, tá bom? Deem o seu like e eu estarei aqui à disposição de vocês com muito mais conteúdo, buscando a sua vitalidade. Conto com vocês para a sua melhora, para que você esteja cada vez melhor, tá bom? Então tenham uma ótima vida, um ótimo começo de semana, fim de semana, não sei quando é que vocês estarão vendo esse vídeo e até o próximo vídeo, tá bom, gente? Tchau, tchau, se cuidem!